Olá, bem-vindos a mais uma aula de orçamento. Falaremos aqui sobre composição de custo. Então, composição de custo. O que é composição de custo? Composição de custo é o estabelecimento de custo incorridos na execução de um serviço. Então, a gente pode entender a composição de custo como uma listagem de itens necessários para a execução de um serviço. Então, a gente tem a descrição também das unidades, dos coeficientes e custos. Da onde é tirada essa composição? Essa composição, existem alguns órgãos que fazem, né, essa pesquisa de preço e depois a divulgação das composições. No nosso caso, a gente vai usar as composições do SINAP. Então, existe o caderno de composição sintético, existe o caderno de composição analítico. O caderno de composição analítico, ele descreve em detalhes tudo que você precisa para a execução de um determinado serviço, né, composição analítica. E o caderno de composição analítica do SINAP, ele possui muitos serviços, né, e ele pode ser baixado gratuitamente. Eu vou em breve disponibilizar um vídeo de como acessar o SINAP. E aqui a gente tem um recorte, nessa tela a gente tem um recorte de uma composição, de uma única composição do SINAP. Então, nessa primeira coluna, a gente tem o I e C. Então, I se refere a insumo. Então, essa composição ela possui 2 insumos, né, e 3 outras composições, ou seja, existem composições dentro de composições. Quando a gente não tem nenhuma letra, nem I nem C, é porque é o título da composição. Então, nesse caso, o título da composição é armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos, utilizando aço CA60 de 5 mm. Montagem. Aqui a gente tem o código, né? Cada item possui seu código, aqui é a descrição. Aqui é a unidade, ou seja, aqui a unidade é quilo. Então, se a unidade é quilo, tudo se refere ao quilo. Então, aqui eu tenho quantos de espaçador eu preciso para cada quilo. Quanto de arame eu vou precisar para cada quilo. Quanto de ajudante eu vou precisar, quantas horas de ajudante eu vou precisar para cada quilo. Então, aqui eu tenho a coluna das unidades, que é uma coluna muito importante, né? Então, aqui eu tenho unidade, então, assim, quantas unidades de espaçador, quantos quilos de arame, quantas horas de ajudante armador e quantos quilos de aço. Bom, aqui eu tenho o coeficiente, ou seja, o coeficiente ele vai me dizer que para cada quilo de aço que eu vou utilizar, eu tenho 1,19, eu vou utilizar 1,19 espaçador, né? Então, é um pouco mais de 1 aí. Nesse caso, se eu for precisar de 100, eu multiplico 100 por 1,19, eu tenho a quantidade de espaçador. Se der número quebrado, eu arredondo para cima, né? Porque o espaçador quebrado ele não tem utilidade. Então, a gente tem aqui quantidade de arame. Então, o arame vai ser 0,025 kg para cada 0,025 kg para cada quilo de aço, né? Aqui eu tenho quantas horas de ajudante e aqui 1 kg de aço. Aqui eu tenho o custo unitário, ou seja, o custo, por exemplo, de cada espaçador. Então, cada espaçador, ele custa 21 centavos. Mas, para cada quilo de aço, eu vou precisar de mais de um espaçador. Para cada quilo de aço que eu armar, eu vou precisar de 1,19 espaçador. Então, isso dá um custo, né, de 0,24. Então, esse é o custo que vai me interessar. Então, esse é o custo que eu preciso para cada quilo de aço que eu vou armar. Então, se eu for armar 1 quilo, eu vou gastar aqui 24 centavos com o espaçador. E vou gastar 57 centavos com arame. Eu vou gastar 30 centavos com ajudante. E assim por diante. Isso aqui é a coluna de custo total. Então, ela que vai me ajudar, né, essa coluna aqui. E é essa coluna que eu vou multiplicar pela área de forma, ou melhor, pelo quilo de aço que eu preciso, melhor dizendo. Então, aqui eu tenho descrito, né, o que eu acabei de dizer anteriormente, no slide anterior. E aqui eu tenho a descrição de tudo que eu vou precisar. Então, 1,19 espaçador para cada quilo de aço, 0,025 kg de arame para cada quilo de aço, e assim por diante. Então, eu recomendo que vocês pausem o vídeo, analisem essa composição e tentem interpretar de forma a chegar nesses números. Eu tenho aqui uma planta exemplo. Então, essa aqui é uma planta de estrutura.
Então, a planta de estrutura, uma planta de forma, né? Ela possui aqui a forma das vigas e ela possui também a forma dos pilares. Então, aqui eu tenho diversos pilares, P1, P2, P3, P4. E essa forma, a gente vai fazer o estudo e o levantamento, o orçamento desses pilares, né? Que eu tenho o pilar de 14, a face menor, a face 30, a face maior é 30, né? E eu tenho 10 pilares no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. A gente tem um exercício resolvido. Então, para a planta do slide anterior, considere que os pilares eles terão altura de 3 metros, né? Então, eu tenho um pilar que as dimensões são 30 centímetros por 14 centímetros e a altura dele é 3 metros. E esse pilar ele será executado em chapa de madeira compensada. Então ele fala, levante as quantidades dos materiais necessários para a execução dos pilares, considerando a composição abaixo. Então a primeira coisa que você precisa saber é o que é compensado, né? Então compensado é esse material. Então o orçamentista ele precisa ter conhecimento dos materiais disponíveis na região e também ele precisa ter conhecimento de como se faz, qual a metodologia de execução. Então, nesse caso, metodologia de execução de forma, eu vou ter esses detalhes, né? Eu tenho os sarrafos, eu tenho, além da chapa, eu preciso de outras coisas, né? Eu vou precisar de prego, enfim. Aqui eu tenho um exemplo, né? De uma forma de compensado. Então, aqui eu tenho a composição e aqui eu tenho descrito, né? Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada, resinada. Então, o que eu preciso, né? De cara aqui eu vou precisar de chapa, de comprar chapa de madeira resinada para a forma. Então, espessura de 17 milímetros. Então, para cada metro quadrado de forma, eu vou precisar, para cada metro quadrado que eu vou montar na obra, eu vou precisar de 1,336 metros quadrados de chapa. Eu vou precisar de mais chapa, porque eu tenho perdas, né? Então, aqui eu já estou considerando as perdas. Eu estou considerando que eu vou precisar de mais chapas. Então, se eu vou fazer 1 metro quadrado de forma, se eu vou fazer 1 metro quadrado de forma, eu vou precisar de comprar 1,336 metros quadrados de chapa. Vou precisar de mais chapa. Aqui o metro da chapa ele está custando R$ 39,49. Só que para cada metro eu vou precisar de 1,33. Então o que me interessa é o custo de 1,33. Então nesse caso aqui vai ser R$ 52,75. Então se eu for fazer 1 metro quadrado de forma, eu vou gastar R$ 52,75 com chapa. Aqui eu tenho o pontalete. Então, nesse caso, eu vou gastar 2,30 metros de pontalete. Vou gastar R$ 13,68. Enfim, eu tenho aqui R$ 19,72, que se refere ao sarrafo, R$ 4,38 de prego. E assim por diante, eu tenho todos os meus custos aqui necessários, né? Todos os custos relacionados à fabricação de forma para pilares em estruturas em chapa de madeira compensada. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra como que o serviço vai ser executado. E aqui a gente começa a levantar os quantitativos, né? Então a primeira coisa que se faz é calcular a área de cada face. Então essa face ela tem 14 centímetros e o pilar ele tem 3 metros de altura. Então, para eu saber a área dessa face, eu multiplico 0,14 por 3. A mesma coisa eu faço na outra face. E eu faço também nas faces de 30 centímetros, né? Então, vai ser 0,30 vezes 3. Então, aqui, somando tudo, eu sei que para construir, né, esse pilar, eu vou precisar de 2,64 metros quadrados de forma. Então, é disso que eu preciso, né? 2,64 metros quadrados de forma. Repetindo, então, para cada pilar de 3 metros que eu vou construir, eu preciso de 2,64 metros quadrados de forma. Então, voltando naquela composição, eu tenho que o custo, né? Eu vou gastar para fazer 1 metro quadrado de forma, então no caso da chapa, é R$ 52,75. Então, nesse caso,
eu vou precisar de 2,64 metros quadrados. Então, o custo vai ser 2,64 multiplicado por 52,75, que é o custo para fazer 1 metro quadrado. Eu vou chegar que o custo com chapa, que o gasto com chapa para cada pilar é R$ 139. E eu faço isso com tudo, com pontalete, com sarrafo, com prego, com a hora do carpinteiro e com a hora do ajudante de carpinteiro. Né? Então aqui é o custo relacionado a uma unidade, né? Ou melhor, é o custo relacionado para se fazer 1 metro quadrado de forma. Então aqui, se eu fosse fazer 1 metro quadrado de forma, eu ia gastar R$ 52,00 com chapa, R$ 13,68 com pontalete, R$ 19,12 com sarrafo, R$ 4,38 com prego e R$ 23,62 com carpinteiro. A gente tem que a área para um pilar é 2,64, né? Então nesse caso a gente não vai fazer 1 metro quadrado de forma, para cada pilar a gente vai fazer 2,64 metros quadrados de forma. Então basta multiplicar 2,64 pelo custo para se fazer 1 metro quadrado, e eu vou ter aqui, né? Somando tudo, para um pilar eu vou gastar R$ 310,36. Como no nosso caso, a gente vai fazer 10 pilares, né? Nossa planta de forma ela possui 10 pilares. Então, o custo total aí, com forma, de acordo com o SINAP, vai ser de R$ 3.100, aproximadamente R$ 3.100. Então, é assim que se usa a composição, que foi um mero exemplo, né, de como se utiliza. Então, no caso de uma obra, eu vou ter que olhar várias e várias e levantar muitas composições. E, basicamente, também é preciso que o orçamentista conheça, né, tenha ideia de como se executa, né, e dos materiais envolvidos na execução de uma determinada atividade, de um determinado serviço. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.